Mestre e amigo Jesus, companheiro de tantas vidas, de tantas jornadas, mentores espirituais que nos acompanham em nosso dia a dia, que nos acolhem, nos abraçam nesta casa, em nossa quinta é dia de palestra. Sempre agradecemos a companhia amiga e pedimos que abençoem a nossa noite para que ela transcorra em clima de paz, de luz e de harmonia. Que iluminem e intuam o nosso palestrante, André Peixinho, na mensagem que ele hoje nos traz, e que essa mensagem nos ajude a compreender aquilo que aqui viemos buscar, agregando conhecimento ao nosso crescimento espiritual. Mestre amigo, que a sua paz, que a sua luz estejam conosco hoje e sempre. Assim seja. Nossa leitura de hoje. Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperados diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Emmanuel. Hoje nós estamos com um convidado, nosso amigo André Peixinho, diretor ou presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, que vai nos falar hoje sobre filosofia e espiritualidade. Toda sua. Bom, que Jesus seja a nossa inspiração na noite de hoje e que nós possamos conversar, eu falando e vocês pensando. Porque quem está na plateia trabalha muito. Tanto é assim que, para evitar desgastes, o pessoal da plateia fica sentado. Quem trabalha menos fica em pé, sou eu. Não é? Em primeiro lugar, eu quero lembrar a todos que trazemos o abraço fraterno da diretoria da Federação Espírita do Estado da Bahia, que percorre o estado de norte a sul, de leste a oeste, e que se centra em Salvador. Né? E a gente está sempre fazendo visitas, encontros. O próximo deles, está aqui o cartaz, é o 18º Encontro Estadual de Espiritismo. Vai ficar na mão aqui de Ana Carmen, que ela segura bem, né? Sobrenome ajuda. E nele nós vamos tratar dos seguintes temas. A formação de uma comunidade espírita que se veja composta por filhos de Deus. Se vocês lembrarem
o que é filho de Deus é uma nomenclatura do Evangelho que mostra quando você está no auge da integração com o divino. E por que a gente vai discutir isso? Porque entre as reflexões do movimento espírita, de um modo geral, há uma ideia básica de que nós deveremos reviver o Evangelho original. E reviver o Evangelho original significa ir para uma prática que existiu à época, nos seus moldes, no seu jeito de ser, na sua cultura, que era formar comunidades. A primeira delas, aquela comunidade na estrada de Jope, Jerusalém, a Casa do Caminho, chegou a agregar no seu entorno 3.000 convertidos. Mas eles tinham algumas coisas interessantes que precisamos refletir, é isso que nós queremos. Em primeiro lugar, lembrar que eles eram só pensamento e um só coração. E o segundo é que tinham tudo em comum. Eles eram comunistas, comum de comunistas, né? Tinham tudo comum. As riquezas todas eram em comum. E como eles faziam as suas orações juntos e cuidavam-se mutuamente, ninguém passava necessidades. Que nem no Brasil, né? O Brasil é uma comunidade de cristãos. Cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos pentecostais, cristãos protestantes. E quando não é cristão é parente, barraulaísta, não sei o que, essa história toda. Mas a gente vê que há uma distância grande entre a pretensão de comunidade da época e as nossas vivências atuais. Então, nós vamos discutir isso dessa forma, com um enfoque curioso. É que nós lemos outrora que o espiritismo, ou a mediunidade, revelava o mundo espiritual e dizia que este mundo aqui é um pálido reflexo do mundo espiritual. Muito bem. A pergunta que a gente vai fazer, baseado nesses estudos todos, é o seguinte: vem cá, se é um pálido reflexo, a gente não pode copiar uma dessas colônias espirituais aqui, não? Isso é só para ficar lá, para quando a gente desencarnar? Ou a gente pode cooptar essas ideias e torná-las práticas aqui, na educação, na saúde, na economia, na política, seja lá como for, adaptando-a aqui? Até quando este mundo viverá distanciado dessas lições que estão estruturadas dessa forma? Esse é um lado desse encontro. O outro lado é que nós teremos aprimoramentos para quem quiser. Nós teremos aprimoramentos em quem quer ser palestrante. Ari Quadros Teixeira virá dar o curso, que ele é um expert nisso. Nós teremos aprimoramentos para quem quer ser educador juvenil, evangelizador de infância, para quem faz atendimento fraterno. Estaremos trabalhando uma campanha nacional, que é a de prevenção do suicídio, que está na moda, por incrível que possa parecer. A mídia não divulga, mas quem é da área de saúde sabe que está na moda. Suicidar-se virou uma coisa crescente no mundo inteiro, né? Até porque a pandemia da depressão, que está tomando conta do mundo, ajuda. A gente vai trabalhar com isso. Vamos trabalhar com estudos, grupos de estudos, a tecnologia espiritual na formação ou na compreensão do próprio pensamento espírita. Nós teremos um encontro sobre Esperanto, quem quiser aprender outra língua de graça. Em suma, tudo que acontece numa casa espírita, vamos ter experts para aprimoramentos, além de discutirmos as nossas capacidades de modo geral. Todos estão convidados a se interessarem por isso, entrarem no site da Federação Espírita e lá olharem como é que acontece. É de 4 a 6 de novembro, portanto, não vai ser no dia de finados. Então, você pode finar no dia 2 e no dia 4 aparecer lá, 5, 6. Tudo bem, finar não quer dizer morrer, quer dizer viver a finitude de alguma forma. Vai ter, inclusive, se eu não me engano, se estiver tudo correto, um encontro para idosos. Como bem viver como idoso. Esse eu vou participar, porque só de movimento espírita já tenho, para o ano, vou fazer 50 anos fazendo palestra espírita. Vocês veem como é que é. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre reflexões de duas grandes palavras do ponto de vista de extensão do conhecimento: filosofia e espiritualidade. Isso realmente é um curso de pós-graduação inteirinho, que a gente vai resumir aqui em 40 minutos, tranquilamente, para a gente conversar sobre isso. A primeira grande questão é compreendermos o que é filosofia, né? Bom, filósofo não tem uma boa fama. Filósofo é aquele cara aéreo, que tem umas ideias fora da realidade, não é assim que a gente vê? A gente pensa que é assim.
Eu sou formado em filosofia, Adenaldo é formado em filosofia, mas a gente não é filósofo, a gente é licenciado ou bacharel. Se é licenciado é porque se afastou, tomou licença e foi embora. Mas a gente, de vez em quando, se reúne para pensar alguma coisa. E a palavra quer dizer o amante do saber. Na verdade, o filósofo é o amante da sabedoria, amante do saber. Essa é a ideia básica. Ou pelo menos a ideia estética, a ideia poética. Os que amam a sabedoria, vão em busca da sabedoria, então vivem no ritmo de filó e sofia. Sofia, sabedoria, filó, filo, atraente, afinidade. Mas no cotidiano, digamos assim, da reflexão acadêmica, filosofia é um saber, e os filósofos dizem que é uma ciência, no sentido mais amplo da palavra ciência, que trabalha com as grandes questões fundamentais do ser e da existência. Não trabalha com esta questão pequena, média, imediata. Não é assim. Trabalha com as grandes questões. Suponha o seguinte, que vocês vão entrar num determinado local e encontram uma pessoa com uma dor, queixando-se de uma dor do lado direito. Se for um médico, ele vai perguntar, por que está doendo? E a resposta deve ser, bom, do lado direito tem o que aí? Fígado, vesícula, coisa parecida. Então deve ser um cálculo que está migrando. O porquê dele é ali. Aí vem um filósofo e encontra o mesmo doente. O que é que ele faz? Ele faz, por que se sofre? Por que dói em geral? Mas é a dor de fulano, não é com o filósofo, isso é com o médico. Ele está interessado nessas questões. Aí alguém pergunta, digamos, um astrônomo, olha como é o universo, uma cosmologia astronômica, estrelas, planetas, cometas, ela vai, estuda essa cosmologia. Aí chega o filósofo, olha o mesmo universo e faz, por que o universo é desse jeito e não de outro jeito? Por que as coisas são como são e não como não são? Gostaram dessa pergunta? Bem diferente a pergunta do filósofo. Um tem uma cosmologia científica, o outro está na cosmologia filosófica. Se você perguntar, encontra uma pessoa e lhe pergunta, quem você é? Ou que você é? Talvez uma linguagem bem espírita. Aí você responde, eu sou um cidadão bem comportado, que paga impostos em dia, me chamo fulano, carteira de identidade e tal, profissão tal. Isso é antropologia não filosófica, antropologia já científica, identidade social, sociologia. Aí chega o filósofo, faz assim, em primeiro lugar, nem vai lhe perguntar quem você é, vai perguntar quem sou eu. Bebeu? Está alterado? Quem sou eu? Aí você diz, mas você não sabe quem é você? Não, o que eu digo que sou não é o que eu sou, é o que eu aparento ser. Não, eu não sou André Luiz Peixinho, eu apareço no mundo com essa identidade, mas não sou isso. Aí ele vai discutir o ser em si, o que era o ser. E para amenizar esse discurso filosófico, eu me lembro que no anedotário da faculdade, corria o seguinte, o indivíduo estava deitado numa grama em Stuttgart, num local proibido. A polícia pegou e levou. Bem educada, como a polícia alemã levou. E ele estava lá umas 3 ou 4 horas, e o delegado fazia, quem é você? E ele olhava para o delegado e não respondia. Quem é você? Ele olhava e não respondia. O delegado se exasperou e disse, quem é você? Senão eu vou lhe prender. Disse, senhor delegado, que pressa é essa? Tem 3 horas que eu estou lá na grama. Quem sou eu? Não sei. O senhor quer que eu responda de imediato? Não sei quem eu sou. É isso que eu quero saber. No sentido de, não é quem eu sou a aparência. Então você vai ter um capítulo chamado ontologia. O que é o ser? E frases de efeitos assim. O ser é. E o não ser, não é. E uma coisa não pode ser e não ser simultaneamente. Aí você diz, que viagem é essa? Pois essa viagem é fundamental para a gente compreendermos a vida, o cosmos, a realidade, a teleologia, o destino e tudo isso. As grandes questões fundamentais da vida e da morte são filosóficas.
É por isso que filosofia é fundamental. É claro que filosofia não é tudo no espiritismo, porque o espiritismo é hoje considerado por alguns um quarteto: ciência, filosofia, religião e arte. No tempo de Kardec e posteriores dizia que era tríplice aspecto. Agora o pessoal já está começando a discutir, dizendo não, a arte também é uma forma de conhecimento, ou melhor, uma esfera cultural de saber. Então, repare, o espiritismo é mais abrangente do que a filosofia. E é claro, a filosofia tem suas partes que nos orientam na vida. Essa é a ideia básica de filosofia. É por isso que na Bahia se formam poucos filósofos, porque fazer essas perguntas não é um tanto quanto normal. A minha turma de filosofia, entraram 40 alunos e se formaram brilhantemente 3. Os outros desistiram. Porque se existe um curso que é capaz de deixar o indivíduo um tanto quanto fora da realidade, é o de filosofia. Medicina é para pessoas comuns. Filosofia não. Filosofia é para pessoas que podem pensar adiante nas coisas da vida, na história. E vocês podem olhar a história dos físicos. Físico bom, no meio para o fim da vida, vira filósofo. Físico bom mesmo, físico quântico, físico relativista. Pode olhar, no fim da vida ele está escrevendo sobre filosofia. Física em filosofia, como fazia Heisenberg e companhia. Porque filosofia é um pensar sofisticado. Mas não é só pensar, porque existem filosofias que não pensam, intuem. Filosofias intuicionistas, como a de Henri Bergson. A intuição é o caminho que ele usa para filosofar. Então, repare como é rico esse campo. Então, olha só, se vocês estudarem o pensamento espírita e pegarem o livro dos espíritos, eu posso ir descrevendo que aquilo é um tratado basicamente de filosofia. Que é Deus? Capítulo 1, chama-se Teodiceia, é um capítulo da filosofia. Há um Criador ou não há? É uma discussão filosófica. Em havendo, o que o caracteriza? Que qualidades ele possui? Que relações você tem com ele? Isso é filosofia. Então, o capítulo 1 é esse. O segundo capítulo do livro dos Espíritos trata de espírito e matéria. É da cosmologia, filosofia. De que é formado o universo? Que constitui o universo? É cosmologia. E por aí vai. Se você pegar a terceira parte do livro dos Espíritos, ele trabalha com o quê? Axiologia. Palavra feia, né? Axiologia. Alguém já ouviu essa palavra? Pois é, mas já ouviu falar em química, né? Química é mais fácil. Por quê? Porque se divulgou muito isso. Axiologia é a teoria dos valores. Aquelas leis que estão ali expressam valores. Lei da sociedade, lei da liberdade, são valores, teoria dos valores. Teleologia. Para onde você vai depois que morre? É teleologia, destino. E logo no início do livro, também tem a ontologia. O que é o ser? Está lá, você é um espírito. Está definindo o ser que é. Então o Espiritismo, quando se pega o livro dos Espíritos, está estudando filosofia. Só que não está sistematizado com a nomenclatura atual de disciplinas que a gente tem, mas estamos filosofando. E por isso que é importante. Aí vem o outro conceito que vocês precisam ver, que é da palavra, da palestra, espiritualidade. O que é espiritualidade? Bom, a resposta pode ser de várias maneiras. A resposta hoje tem pelo menos 3 alternativas. Espiritualidade é uma linha de desenvolvimento da pessoa na existência. Como é cognição, como é linguagem simbólica, como é sistema de valores, como é sexualidade, é uma linha de desenvolvimento. Então, entre as possibilidades de desenvolver, existe uma dimensão chamada espiritualidade. Você encontra isso aonde? Na Organização Mundial de Saúde, nos questionários de qualidade de vida, para verificar a espiritualidade. Como é que está a sua espiritualidade? É uma linha de desenvolvimento na integralidade da pessoa. A segunda linha de pensamento é espiritualidade é a culminância das linhas de desenvolvimento. É autotranscendência, portanto, algo que vai além do que nós estamos acostumados a manifestar que somos.
Então, quando você vai chegando numa certa idade, vai adquirindo a sua plenitude, você transcende e a espiritualidade aparece. A terceira linha de pensamento sobre espiritualidade é uma dimensão não física onde o ser é. Isto é, mundo espiritual. Você repare que tem 3 linhas de pensamento. Mas como é que eu conecto filosofia com espiritualidade? Eu conecto da seguinte forma: espiritualidade pode ser um modo de pensar filosófico. Isto é, vamos começar a discutir aqui uma questão básica. A ontologia, o ser. Que sou? Então, de que é, ou outra maneira, de que é formado o universo? Qual é a resposta nossa? O que é que constitui a substância primordial do universo? O que é que vocês responderiam? O quê? Fluido cósmico universal. O que mais? Outra resposta? Que fluido é matéria. Tem outra resposta? Pois é. A maior parte da população responderá: a substância primordial do universo é a matéria. Aqui já tem um fluido, mas fluido é também matéria. O fluido é líquido ou gasoso. Ou uma ideia de fluido ainda é material. Mas alguém pode responder: a substância primordial do universo é o espírito. É o princípio inteligente do universo. O universo é formado da substância espírito. Substância aqui em linguagem filosófica. Faz uma diferença? Faz. A substância primordial do universo sendo matéria, dá no materialismo. A substância primordial do universo sendo espírito, dá no espiritualismo, na espiritualidade, dá no espiritismo. Vai fazer isso desse jeito. Faz diferença? Muito grande. Só aí já se define 2 grandes linhas de concepção do mundo. Quando a substância primordial do universo é a matéria, ela trabalha numa dimensão única, a existência. Dimensão aqui no sentido filosófico. A existência. E existir é aparecer e desaparecer. Entenderam como é que é? Existir é aparecer e desaparecer. Não é ser. Por isso que alguns questionam essa pergunta: Deus existe? A resposta correta é não. Porque existir é aparecer e desaparecer. Então, e Deus não existe? Ele não está nessa ordem. Deus é. É ser. Ser não é aparecer nem desaparecer. Porque a existência está submetida à matéria, leia-se a noção de tempo, de espaço, de transformismo, de mutação. E, portanto, a existência é impermanência. Estão gostando da filosofia? Vocês são impermanentes. Estão impermanentes. Vejam vocês, segunda-feira havia uma presidenta. Ela não era presidenta, ela estava presidenta. Tá? É existência. Terça-feira, continuava presidenta. Quarta-feira, presidenta. Quinta-feira, estava presidente. Sexta-feira, não está mais. Por isso que quando Eduardo Portela, um ministro que era da Bahia, perguntaram: o senhor é o ministro da Educação? Ele disse: não, não sou ministro, estou ministro. No outro dia ele foi demitido por Figueiredo. O que é isso? Há uma diferença substancial entre ser e existir. Há um autor baiano, Elzio Ferreira de Souza, com orientação do espírito indiano de Yoguin, escreveu um livro, Ser e Existência. São distintos. Ser e existência. O que eu sou, sou. Nunca deixarei de ser. Porque o ser não pode ser transformado. Agora, o que é o manifesto que cria a existência, aí muda toda hora. Muda toda hora. Então vejam a diferença ontológica nisso aí.
Quando você escolhe a ontologia centrada na matéria, tudo é impermanente. Quando você escolhe a ontologia centrada no espírito, e, portanto, na espiritualidade aqui enquanto ser, substância, e não mais como mundo espiritual, que o mundo espiritual descrito normalmente é um mundo material. É existência também. Vai passar. Lembre-se, nosso lar não existia, passou a existir. Lá para as tantas pode deixar de existir. Né? Pode deixar de existir, porque tudo que existe está em transformação e não tem característica nenhuma de eternidade. Quem tem de eternidade e mortalidade é o ser em si. Daí a gente diz isso. Temos duas grandes correntes no mundo. A corrente materialista foi vista por Allan Kardec como aquela que precisava ser totalmente superada. Daí ele dizer que o inimigo número 1 do espiritismo, o adversário número 1 do espiritismo, era o materialismo. Porque a corrente filosófica materialista dizia que o ser é um ser para a morte, não é ser, é um existir só. E enquanto existe, tem que usufruir o máximo para poder estar bem. Mas não tem ser. Não há essência, só há existência. Vejam as consequências disso. Na existência, tudo é tão passageiro, que o jeito é você correr atrás do tempo. Outro dia eu estava chegando no movimento espírita, faz 60 anos, daqui a pouco já fui. Mas eu fui? Não sou eu que vou, meu corpo foi, minha identidade pessoal foi, tudo isso passou. Mas eu, não passei. Eu não estou no tempo, eu não estou no espaço. Quem está é meu corpo, minhas concepções, minhas crenças, minhas ideias estão no tempo e no espaço, na existência, mas eu não. Daí porque a filosofia do espiritismo é uma filosofia centrada no espírito, no ser, e não no existir. Agora, há um dado importante. O ser é potencial, ele precisa se manifestar. E aí o que ele faz? Manifesta-se na existência. A existência física desse tipo, multidimensional, incluindo o mundo espiritual, tudo isso é existência. Mas o ser é. Mas nós podemos caracterizar na tese espírita, que é centrada em espiritualidade, o que vai acontecer? Nós podemos caracterizar o ser. É aquilo que nunca muda. Pense em vocês. O que é que não muda em vocês? O corpo? Estou vendo quanta gente mudou aqui, né? Lembrando que nasceu, cresceu, o corpo não é mais o mesmo. As ideias, todo mundo sabe que as ideias mudam. Os suecos diziam que aos 20 anos você é incendiário. Aos 40 você já é bombeiro. Mudou. Né? Ou tem uma outra sátira que é muito política. Se você aos 20 anos não é um socialista, é porque você não tem coração, não tem sentimento. Se você aos 40 anos continua socialista e não é um capitalista, é porque você não tem inteligência. Essa é a frase também de origem europeia. O que eu quero dizer com isso? As ideias mudam. Hein? E aos 60 anos, você está atrás do cardiologista. Aos 40, não tem coração, aos 60, você está atrás do cardiologista. O que eu quero dizer com isso? Se as ideias mudam, os pensamentos mudam, seus valores mudam, o que vale hoje não valerá mais adiante. Seus valores mudam. Suas emoções, como elas mudam diariamente. Hoje você está alegre, amanhã está triste. Então, o que é que sobra nessa mutante criatura? Para ela dizer que ela continua ela. E olhar para o retrato da infância e dizer, olha eu ali. Como que é você ali? Está completamente diferente. Mas eu sei que eu sou eu. Eu não mudei. O que é que não mudou? Que lhe dá identidade. Esse é o começo filosófico de como perceber a essência.
aquilo que é essência, o que não muda, que nós chamamos, no nosso caso, de espírito. Mas, detalhe importante, espírito não é o que o clarividente médium vê. O que ele vê é perispírito, é outra forma de matéria. O espírito em si, ele não pode ser apreendido pelos 5 sentidos. Porque se ele o fosse, estaria no reino do espaço-tempo, seria existência, não seria espírito. Então, o que você é aquilo que transcende a tudo que muda. E aí ficam algumas características na ontologia espírita. Você é espírito e, como tal, necessariamente imortal. Por que não morre? Porque morrer é uma mudança. Mas eu não morro? Não. Eu não nasci. Quem nasceu foi minha experiência existencial, meu produto existencial, meu corpo. Mas eu não nasci. E onde é que você está? Isso é meio esquisito. Onde é que você está? Em lugar nenhum. Porque quem está no espaço-tempo, é a impermanência. Eu posso dizer que meu corpo está aqui, meu perispírito está lá, em outra dimensão, mas está nessa dimensão. Posso dizer um monte de coisa, mas de mim mesmo, eu não posso dizer onde estou, porque eu não estou. Gostaram? Eu não estou. É por isso que filosofia é assim, meio esquisita, né? Mas você não está? Não. Eu me lembro de um indiano que escreveu mandou escrever na lápide do túmulo dele. Não nasceu, nem morreu. Manifestou-se de passagem pela terra do período tal a tal. E no dia da morte dele, ele recomendou, façam festa, porque estar na terra não é grande coisa não. Façam uma festa, façam um grande festival na minha morte, da morte do meu corpo, que é o que ele estava querendo dizer. Porque para ele era o que era, espírito. Ele tinha consciência, e esse é o nosso problema, consciência de que era espírito. Então, morrer para ele era apenas um detalhe, já que ele já tinha consciência da permanência, daquilo que não é efêmero. Ora, essa discussão essência e existência é uma discussão eminentemente filosófica. Então, se vocês são existência, entre aspas, se vocês concebem a si próprios como existência, vocês vão ter todos os dramas do mundo da existência, que é a impermanência. E vamos listar? Na impermanência, o que é que você vai tender a fazer? Querer garantir o máximo de tempo. Então, você vai querer uma acessibilidade saudável, rápida e eficiente no Sistema Único de Saúde, né? Você vai querer, por quê? Porque você quer viver mais. Porque você se acredita corpo. Né? Não quer dizer que a essência não cuide do corpo, mas você vive na angústia de, a qualquer momento, o corpo desaparecer. Para fazer isso, você tem que criar um método de, na impermanência, ficar seguro. O que é que você vai fazer? Construir posses. Você vai possuir as coisas e vai ficar alerta o tempo todo para possuir cada vez mais. Né? Cada vez mais. Por quê? Porque na impermanência é o que lhe garante o melhor. Enquanto você existe, então as posses são ótimas. Né? Na impermanência, você vai procurar um resultado imediato de felicidade. O nome é prazer. Você vai fazer isso. Né? Por quê? E na hora que a situação ficar muito complicada, difícil, que você não aguentar mais, na impermanência você diz, é melhor acabar com tudo. Desaparecer. Deixar de existir. É tudo uma coerente concepção de vida. O resultado está aí. É o mundo que nós temos. Não é à toa que Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque esse mundo só acredita em matéria, em impermanência. Então a vida é isso aí para eles. Perceberam como é que se filosofa no cerne espírita? É assim. Agora nós precisamos saber o que é que nós somos. Que trabalheira. Nós já sabemos o que nós aparentamos, o que aparece. Nós já sabemos a existência. Mas o que é que nós somos? Por mais que a gente use palavras, nunca saberá o que é, porque as palavras estão codificadas na impermanência.
Você precisa sair do mundo das palavras, do mundo tradicional da linguagem, do mundo do espaço-tempo, para saber o que você é. E quando você souber, não tente dizer, porque não vai adiantar. Não vai conseguir. E por onde é que a gente vai fazer para conseguir isso? Desenvolvendo possibilidades de conhecimento que não são racionais. Atenção, o racional não dá conta do ser. Porque o racional foi estruturado no tempo e no espaço. A mente nossa, que é racional, analítica, o estágio atual é esse, trabalha no tempo e no espaço. Então, tudo que a gente pensa de coisa está no espaço. E todo evento acontece no tempo. E a gente não consegue sair dessa gaiola, que é uma prisão, porque é a prisão da mente racional. Então, para saber o que eu sou, eu preciso transcender a minha racionalidade. E aí é que entra, para começar, uma faculdade chamada intuição. Você sabe, por intuição, mas não tem como descrever, porque aí vai virar razão. Você pode até tentar fazer uma adaptação de linguagem, mas sempre será frustrante para você mesmo, porque você sabe que o que está dizendo não é o ser. É como você pode transformar em linguagem aquilo ali. Então vocês vão sair daqui pensando, afinal, eu sei o que eu sou? Provavelmente não. Porque se nós soubéssemos o que nós somos, teríamos outra vida, outra característica na existência, outro modo de estar no mundo. Mas porque não sabemos o que nós somos, vamos lidando com a nossa insciência, a nossa ignorância, ainda fazendo o mundo do jeito que ele é. Então, uma das tarefas do movimento espírita é criar a consciência do ser. Quer dizer, despertar as pessoas para saberem o que são. E há uma técnica para isso, auxiliar. A técnica consiste em desidentificar-se da impermanência. Isto é, olhar o corpo e dizer, olha meu corpo. Quem ouviu a última, talvez, entrevista de Chico Xavier no SBT, vai poder entender o que eu estou falando. Perguntaram-lhe, como está, Chico? 89 anos. Na minha classificação, ele já estava no grau de caquinho, grau 3. Em termos de corpo, fraquinho, a voz. Aí perguntaram, como é que você está, Chico? Ele disse, eu? Ótimo, estou muito bem. Ah, mesmo? Estava na cadeira de roda. É mesmo? É. Agora, tem uns problemas aqui, né? Ele não falou nesse tom, que é o tom de peixinho, mas falou assim, olha, agora veja você, de uns meses para cá, minhas pernas resolveram não obedecer-me. Elas não querem mais andar. Meu olho direito resolveu não mais enxergar. Meu esquerdo está indo no caminho. Meu coração diz que só trabalha se eu der 8 pílulas por dia para ele. Agora eu estou bem. Quem era o eu que estava bem? O ser. E quem era que estava, caquinho, doente? O corpo, o existir. Mas ele concebia a diferença. A maioria de nós, quando adoece o corpo, parece que o ser não é. O ser que nós acreditamos é o corpo. E esse é o nosso problema. Porque enquanto o corpo for o ser, todos os problemas do corpo serão problemas de totalidade. E a vida vai ser terrivelmente ruim. Até porque, eu já disse, tudo que aparece, desaparece. E antes de desaparecer corporalmente, a lei da gravidade atua. Faz despencar as coisas da pessoa. Eu tenho uma memória, uma lembrança da minha sogra. Minha sogra era uma senhora assim do interior que tinha uma certa sabedoria muito curiosa. E ela disse, olha, meu filho, preste atenção no que é a vida. A vida está nas mãos. Olhe para os dedos. Veja, quando você começa no cotovelo. O cotovelo é um marco zero. De 0 para 10 anos, olha que subida. Uma célula, que virou isso aqui. Isso é o corpo. De 10 a 20 anos, sobe mais um pouco.
De 20 a 30, chegou no auge. 30 para 40, 40 para 50, 50 para 60, despenca. É a trajetória do corpo. Tu pode elastecer um pouco mais, dizer que aos 70 está vital, mas você bota 200, vai chegar uma hora que a curva cai. Não tem jeito, porque ela foi construída assim, para ser existência. Mas aquele que comanda isso, não funciona desse jeito, é a essência. Isto é que é o verdadeiro estudo da espiritualidade, do ser, isto é, da sua natureza intrínseca. Eu podia estudar um mundo espiritual aqui hoje, mas isto não seria a essência da filosofia. Isto é, do ser que é espiritual na nossa tese aqui. Claro, você perguntar a um materialista, ele vai dizer o oposto. Não, o que existe é a matéria. E a matéria é o que é. Existir é a mesma coisa. Só. Eu estou aqui para cuidar das coisas, porque são as coisas que valem. Mas na hora que nós dizemos, como dizia o jesuíta Teilhard de Chardin, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Olha que diferença. Não somos seres humanos vivendo uma experiência, em busca de uma experiência espiritual. Você está humano, mas não é humano. Porque o ser não está no corpo, não pode estar na antropologia, porque é outra dimensão. Eu já vivi um dramazinho numa conferência que tinha muitos e severos críticos. Alguém me perguntou, eu virei e fiz assim, eu não sou homem, mas isso foi em 1982. Olha, saiu do armário, rapaz. Foi a primeira impressão. Eu estou filosofando. Eu estou humano. Porque eu já estive animando outras formas. E estarei para além do humano. Porque eu sou espírito. E posso construir diferentes formas de manifestação. Quando alguém lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um grande passo na evolução, aí vê lá, o homem de bem. Outro dia eu estava refletindo sobre isso. Mas não passa de homem. Ainda está no estágio humano. Tem estágios supra-humanos? Tem. Já se construiu isso. A tradição considerou os seres angelicais. São supra-humanos, além do humano. E a gente pode perceber isso. Então, filosofar, em nosso caso, é buscar, como amante da sabedoria, em primeiro lugar, a sabedoria de saber o ser que eu sou. Vocês já imaginaram, em situações críticas, alguém chega e vai dizer assim, vou lhe matar. Ele diz, impossível, rapaz. Por quê? Porque eu sou imortal. Bom, você recebe uma bala pelo corpo, mas continua imortal. Né? Você sentir que aquilo não lhe toca. Eu me lembro de um adolescente que escreveu um poema na Juventude Espírita Nina Aroeira, 16 anos ela tinha, quando ela escreveu sobre o indivíduo que buscava a perfeição. E aí, no final, era um interrogatório, que busca a perfeição, ele fazia isso, e no final, o indivíduo revoltado com aquilo disse, matar-te-ei, idiota. E ele responde, pobre homem, farás apenas o meu parto. Na dele. Por quê? Porque ele tinha consciência do que era. Olha Jesus Cristo em Nazaré, o pessoal quis empurrá-lo no precipício, ele disse, na chegada da minha hora, tchau. Sumiu. Por quê? Porque ele podia, olha só o que ele dizia, eu dou e tomo o meu corpo a hora que eu quero. Quer dizer, não é o corpo que ele controla, é você que controla o corpo, o ser que controla o corpo. A gente está tão longe disso, né? Mas está tão perto, sabe por quê? Porque a essência nossa já é essa. Já é essa. O ser espiritual é isso. Tomar consciência do que se é fundamental para encontrar o estado de bem-aventurança, de felicidade, de plenitude. Porque, por incrível que possa parecer, juntando a teologia, ou a teodiceia espírita, com a ontologia espírita, nós descobrimos o quê? Que somos seres divinos. Gostaram? Eu sou divino, estou humano. A manifestação minha é limitada, mas o ser que eu sou, por origem, por destino,
por natureza intrínseca, é divino. Não tem jeito. Filosoficamente é assim. Então, quando vocês encontrarem uma pessoa assim difícil, a trabalhária, como se diz, antes, você faz assim, lá vem um ser divino. Já alivia, né? No estágio quase humano. Feroz como está, dá uma fera. Mas lá vem um ser divino. Olha, vão para o ser e não fique no existir. Porque o existir é só aquela passagem, aquele momento, aquela coisa ali. Por mais longo que seja, é passageiro. Mas se a gente se concentra no ser que é, resolve uma série de problemas imediatamente. E mais, aí é que está um dado importante. O ser que sabe que é, pela tradição que eu já li, consegue simplesmente dominar as leis da física. Não tem problemas com o mundo físico, o mundo material, porque ele conhece o supramaterial, que ainda é físico, ou espiritual, e controla tudo. Olha Jesus, como ele dominava tudo. Se o problema era a chuva, a tempestade, para aí, tempestade, ela aplacava. Se o problema era pão, está faltando, multiplica aí rapidinho. Se o problema é imposto para pagar, Pedro, pesca ali naquele peixe, que a moeda está lá na boca do peixe, você entrega lá, não precisa me preocupar com isso, não. Repare, como ele dominava. Se o problema é crucificar, você me crucifica na sexta e eu ressurjo no domingo. Isso porque resolvi descansar no sábado. Foi Peixinho que acrescentou. Viu? Por quê? Porque eu domino as leis da matéria. Quem sabe o que é, domina tudo. Mas mais ainda, usando a ontologia espírita com a teodiceia, agora em outro nível, com a teleologia, quem sabe o que é, faz o que ele disse: buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que era o mais? A comida, a bebida, o vestuário, que são citados imediatamente. Em outras palavras, o pensamento espírita está aqui para subverter a ordem materialista. Porque, filosoficamente, ele trabalha com a noção de essência. A existência é um subconjunto da manifestação, a existência física, um subconjunto da manifestação do espírito. Mas não é o espírito, nem é a totalidade da manifestação dele. Porque, simultaneamente, eu estou fazendo essa palestra aqui, mas eu, perispírito, estou fazendo outra coisa, ou palestra semelhante em outro canto. Sabiam disso? Que eu trabalho em vários níveis, vocês também. Né? Você pode estar aqui namorando, mas aqui em cima você pode estar fazendo outra coisa. Acontece isso, porque você tem vários níveis de manifestação, que são manifestações existenciais. E aí vocês veem a teoria dos corpos. Epsagen relatou um caso da professora que se aparecia 3 na sala. Aí é demais para o aluno, né? A professora escrevendo, ela em pé olhando para ela e ela sentada olhando para as duas. Os alunos, quando viam as 3, saíam correndo. Iam falar na direção que 3 é demais numa sala. 3 iguais, ainda por cima. Na verdade, ela trazia para o físico a manifestação de outros níveis ainda existenciais. Mas ela não era nenhuma dessas coisas. A gente está ainda engatinhando, começando a pensar no mundo espiritual, para ver se sai da existência restrita corporal. Mas o mundo espiritual é existência. Não é a maravilha que a gente, às vezes, pode imaginar, porque ainda é existência. É preciso ir mais além para chegar na essência. Então, o trabalho é desidentifique-se, existem exercícios práticos para isso, e progressivamente você vai ter consciência do que se é. E vocês vão saber, pelo que eu conheço de informação, o que é a legítima, grandiosa, vasta, magna felicidade. Nada atrapalha. Nada. Porque a existência não pode atrapalhar aquilo que se é. E a felicidade é o estado natural do ser, porque ele é divino, e na divindade não há lugar para infelicidade. Viram o que é filosofar? Apenas eu tentei mostrar, na área da espiritualidade, na concepção de espiritualidade, como é que se filosofa sobre o ser. Agora imagine se eu fosse fazer sobre a natureza espiritual da existência. Isto é, a natureza imaterial da existência.
Vocês podem estudar tudo isso e aproveitar para sair dessa gaiola que é a existência, isto é, da concepção limitada, restrita, que nos é ensinada, que a gente vive, que é assim que a gente organiza a sociedade, que é só existência. Não há lugar ainda no mundo para uma concepção essencialista de natureza espírita. Mas eu acho que a gente precisa se autodesafiar. Primeiro, para que a gente vai esperar múltiplas existências para viver feliz? Vai ver algo. Sejamos práticos. Vá direto ao assunto, busca o reino dos céus, toma consciência de si mesmo e vai para a existência. Alguns vão dizer assim, não, mas tem que ter um passo a passo. Isto é uma concepção espaço-temporalizada da evolução. E mesmo assim, bem típica newtoniana, porque hoje em dia você pode dar saltos quânticos, não é? Dá um salto quântico, você está na existência e passa para a essência, a compreensão da essência, numa experiência de transcendência ou numa experiência luminosa. Então, em aligeradas palavras, eu queria deixar vocês desafiados, para vocês chegarem em casa e disserem, você é isso. Não, não sou. Você é atrapalhado. Não sou. Quem é atrapalhado é a minha manifestação. Eu não. Eu sou a essência divina, criação, não pode ser atrapalhado. Olha que liberdade vocês vão ter em relação aos dizeres do mundo. O que dizem de você não é o que você é. Nem é a sua manifestação intrínseca, porque é a percepção do outro sobre você. Vocês já vão se libertar disso. Filosofia ajuda bastante. Viu? Filosofia ajuda bastante a viver. Aliás, há um livro que é mais Platão e menos Prozac. Estão lembrados? Se vocês filosofarem, vocês vão ver como a vida fica mais agradável. Vocês vão lidar com o mundo com mais facilidade. Vocês vão ver o mundo como, pelo menos, um grande teatro da existência, mas que não é a realidade. Por isso não vão se angustiar com ele, não vão sofrer com ele. Ou melhor, vão ter alegria supramundo que o ladrão não poderá roubar, a traça não irá corroer. Então, filosofar é preciso. Qualquer dia desse a gente lança um curso de filosofia e espiritualidade na área espírita. Ou fazemos a nossa filosofia, a gente faz isso dia de sábado pela manhã, lá na Federação Espírita, seja na área de filosofia da educação e em atualizações. Para quem quiser ir, é só chegar lá e entrar num dos grupos daqueles, estudar, filosofar e por aí vai. Ok? Então pensem nisso. Quando vocês chegarem em casa, digam o que disserem. Se for agradável ou desagradável, normalmente, você diz, eu não sou. O que eu sou, ninguém sabe.